boa tarde. Você que nos acompanha direto da TV Osasco, segunda-feira, dia 15 de agosto, vamos discutir hoje no nosso programa PM a Comunidade a atuação do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região. Trouxemos hoje aqui o Tenente Coronel Roberto Lago, amigo de longa data, né, ainda dos idos de Academia do Barro Branco, em 1985, quando eu ingressei. O Lago era meu veterano e hoje é o comandante do 18º GB. Lago, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no programa PM a Comunidade. Boa tarde, audiência também boa tarde. E aqui falar em nome do 18º Grupamento de Bombeiros. Nós estamos sediados na área correspondente ao CPAM-8, né? Hoje o 18º está com sua sede em Barueri e temos quartéis em mais 6 cidades além de Barueri. Então, hoje... além da sede do 18º Grupamento de Bombeiros, existem mais 6 postos. Exato, são mais 6 cidades servidas por postos de bombeiros. Eu tenho os subgrupamentos, né, que seriam, para que o espectador entenda, seria o correspondente a uma companhia de polícia militar. Então, os subgrupamentos estão em Osasco e Cotia. E aí eu vou ter os quartéis menores em Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Certo. E dentre tantas ocorrências aí atendidas aí pelo 18º Grupamento de Bombeiros, quais são as mais comuns, né, que acabam afetando aqui a nossa região? O nosso carro-chefe continua sendo o atendimento pré-hospitalar, né, que no caso é o serviço conhecido como resgate. Na verdade, foi desenvolvido mais voltado ao trauma. Então nós pedimos e trabalhamos em colaboração com o SAMUS, que existe em alguns municípios, e normalmente os casos clínicos a gente faz um serviço integrado com eles, né? São mais acidentes de trânsito ou são acidentes domésticos? A gente entende como trauma, normalmente, um acidente que tenha uma complexidade maior do ponto de vista do resgate da vítima. Porque a gente sabe que as viaturas de SAMU não têm alguns equipamentos para tirar a vítima de uma situação um pouquinho mais embaraçosa, como uma retenção em ferragem de veículo, esse tipo de coisa, né? Mas é o nosso carro-chefe ainda, continua sendo. A nossa área, inclusive, tem uma malha rodoviária dentro da região metropolitana, é a mais extensa delas, né? A gente tem grandes rodovias e o rodoanel em complementação. E, em segundo lugar, a gente está hoje com ocorrências de salvamento em geral. É uma característica também da área do 18º, porque eu tenho uma área com mata. E, então eu tenho muitas ocorrências ainda de salvamento que até causam certo estranhamento. Recentemente as pegamos pessoas uma se perdem, onça. é isso? Temos pessoas perdidas na mata e muita ocorrência envolvendo animais, né? Tivemos recente uma sussuarana, né? Uma onça foi capturada no município de Itapevi, perdão, né? E conseguimos pegar o animal sem machucá-lo, né? E como é que o Corpo de Bombeiros faz, por exemplo? Ele recebe um acionamento por telefone ou o próprio sim. centro de operações comunica? O centro de operações nosso hoje também foi uma outra conquista. Ele passou a ser gerido no centro de operações integrado com a polícia em São Paulo, né? Então, quando a pessoa telefonar para o 193 no município de São Lourenço da Serra, por exemplo, essa ligação cairá no município de São Paulo, na realidade, e de lá será feito o despacho da guarnição e do local que melhor atender, que estiver mais próximo naquele momento. Você até chega no local e depara com uma onça lá, com uma sussuarana. E como é que faz? Como é que o Corpo de Bombeiros faz? Ele usa um dardo tranquilizante? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Não usamos esse tipo de armamento mais, né? Hoje, por questões, a gente teria que ter um médico veterinário junto. Perfeito. Porque se a gente errar a dosagem, o animal pode até ter uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa do gênero. Então nós usamos nessa ocorrência especial, foi muito curioso porque um cachorro sem raça definida, da proprietária da residência, ficou ali quieto no lugar dele, mas acuando a onça. A onça ficou quieta no lugar dela. Certo. Mas a equipe teve a habilidade de, com uma rede de captura, conseguir laçar o animal com essa rede.
Perfeito. E aí conseguiram colocar numa gaiola mais adequada ao transporte e levaram, né, até em Barueri tem um centro de controle. Zoonoses. É um pouquinho mais complexo, é um centro de controle de animais silvestres mesmo. Ah, ok. Aí ficou por um período breve lá, depois foi remetido até uma reserva biológica do estado. Na verdade, hoje, tanto a atividade de polícia quanto a atividade de bombeiros se caracterizam por atos heróicos, né? Sim. A gente percebe que hoje a diversidade de ocorrências, né, em que o policial militar que está no corpo de bombeiros muitas vezes se depara com ocorrências também de natureza criminal, né? Às vezes nos deparamos com isso, né? É comum até um veículo em fuga, por exemplo, se acidenta, as pessoas ficam retidas em ferragem. Às vezes a gente não tem essa informação. Essa informação, a vítima, por exemplo, da ação delituosa não teve tempo de comunicar à polícia. Mas ela em fuga, o marginal sofre um acidente, fica retido, a gente vai fazer o atendimento. Então, por várias vezes já aconteceu a gente pegar uma arma dentro do veículo, né? Sim. Então, acionamos o apoio da polícia, sem dúvida nenhuma. E também como tem muitas ocorrências em que os policiais militares acabam prestando os primeiros socorros, às vezes os policiais do Copom acabam tendo lá uma mãe falando que o seu filho está engasgado. Sim, orientação sobre engasgamento. Como é que chama aquela manobra para desengasgar a criança? Manobra de Heinrich. E nós temos, assim, uma ocorrência até muito mais frequente do que a gente imagina. Se engasga com o próprio leite. Sim. Né? É primordial que a mãe tome esse cuidado, né, do famoso arroto, né? Que se aguarde até esse momento aí na criança para eventualmente colocar essa criança para dormir. Sim. Então mas o nosso menu de atendimento é bem diverso, né? É uma região muito grande, são mais de 3 milhões de pessoas. Né? Exato. E 15 cidades, né? Então, não estamos fisicamente presentes nas 15 cidades, estamos em 7 ainda. Isso. Conta um pouquinho para as pessoas que assistem ao nosso programa sobre os equipamentos, né? Porque eu sei que é uma área que você gosta muito, domina muito essa parte técnica dos equipamentos. Sim. Né? É uma evolução constante, né? A gente fez algumas aquisições de equipamentos aqui na região, que até com muito empenho, muita ajuda das próprias prefeituras, né? O serviço de bombeiro, ele tem um convênio, então é recolhida uma taxa de bombeiros na municipalidade. Às vezes a pessoa nem sabe, isso está lá embutido, quietinho, lá no IPTU dela, uma parcela pequenininha, mas nos traz uma grande ajuda, uma grande valia. E nós adquirimos alguns equipamentos que só o 18º, por enquanto, tem. Por exemplo? A única equipe de bombeiros no Brasil habilitada para mergulho em águas de alto risco poluídas, né, águas sujas. O único corpo de bombeiros do país que tem esse conjunto de equipamentos é o nosso grupamento em Osasco. Não tem nada a ver com aquela roupa seca? É uma roupa seca, só que ela tem características que permitem que ele mergulhe até num efluente de esgoto. O homem está totalmente isolado, com capacete de escafandria, com comunicação, ele faz um mergulho que nós chamamos de dependente, ele tem uma demanda de ar comprimido vinda de uma máquina fora da roupa, né? E ele está o tempo todo em fonia com alguém. Uma equipe que está de fora. Isso, tem alguém sempre de anjo da guarda dele. Certo. Então, isso para, às vezes, buscar uma pessoa que possa ter caído num rio, mesmo poluído. Sim, nós tivemos um caso que foi o inaugural nosso, aqui em Santana de Parnaíba, que foi numa noite de chuva, um carro sumiu da estrada e uma pessoa viu. Então acionou para achar a pessoa que estaria dentro do veículo. Nós nos valemos, tivemos que fazer esse mergulho nessa condição extremamente crítica, né? E foi a inauguração aqui na região, então foi bom que nós criamos uma referência em termos de atividade de bombeiro, não só para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mas também para o país. Isso. Agora, vocês têm aqui aqueles caminhões importados também, né? Sim. Recentemente o Corpo de Bombeiros adquiriu 21 unidades e nosso grupamento foi contemplado com um desses caminhões. Está sediado em Osasco, ele faz o serviço que nós chamamos de autobomba tático, porque é uma guarnição um pouquinho maior. É um pessoal que tem um treinamento
diferenciado e carrega alguns equipamentos a mais. Mas é só para incêndio? Ele faz atividade de salvamento e incêndio. O que ele tem de diferente para a área de incêndio, que no Brasil a gente atrasou um pouquinho, né? Nós começamos a usar uma espuma para combate a incêndio nos materiais sólidos que pegam fogo, que é a maioria dos materiais. Plástico, Papel, madeira, que a gente chama papelão. Exatamente, a gente chama de classe A. Então essa espuma, ela tem uma capacidade de diminuir a minha quantidade de água em até 11 vezes. Então eu passo a ir ao encontro do que a gente roga hoje, né? Que é a economia de água. A sustentabilidade. Exatamente, né? É um bem cada vez mais escasso. E aqui na nossa região nós temos muitas ocorrências de incêndio? Bastante. Muitas indústrias, né? Indústrias a gente ainda Polo não petroquímico aqui. A prevenção tem funcionado muito bem, é uma coisa curiosa, né? Em apartamentos residenciais ela tem funcionado muito bem, a gente atende ainda, mas normalmente sem vítima, né? Em indústrias a gente não atende um número tão elevado. O que está nos causando trabalho hoje são barracões que são construídos para armazenamento de coisas sem controle. Normalmente esses locais ainda não estão regularizados perante a legislação do próprio município e também perante a legislação do Corpo de Bombeiros. Tem uma coisa importante para você falar também, que é o controle que hoje se tem do auto de vistoria, né, do Corpo de Bombeiros, sim, sim. Que é um documento exigido pela municipalidade para poder até ter o alvará de funcionamento do estabelecimento, não é Exatamente, necessário, e eu lembro às pessoas o seguinte, em muitos sinistros que ela pode sofrer nas suas instalações, ela faz uma apólice de seguro preventiva, e às vezes ela não lê esse contrato, ela não se dá conta, mas quando ocorrer o sinistro, um dos documentos que será exigido para ela poder receber o prêmio é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, se estiver operando de maneira irregular, sim, mesmo tendo um seguro lá, o seguro não vai pagar. Ele pode ter o prejuízo total, porque a seguradora vai falar, olha, mas o senhor não cumpriu com essa norma, o senhor tem que me apresentar esse documento. Certo. E como é que as pessoas devem proceder para pedir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros implantou um sistema pela internet, né, que se chama Via Fácil Bombeiros. Então, entrando no site lá, bombeiros.sp.gov.br, a pessoa vai ter o link para o Via Fácil e ali tem todas as orientações que ela precisa para fazer o AVCB. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento, então, portanto, obrigatório para o estabelecimento comercial. Exatamente. Não é? Não só o estabelecimento comercial. Prédios residenciais também tem que ter. Tem de ter o AVCB também. Isso, vão ser verificados lá as condições onde os materiais que são inflamáveis estão acondicionados. Sim, são fiação elétrica. Medidas passivas e medidas ativas de proteção contra incêndios, né? Posso citar um exemplo, quem mora em prédio vai se lembrar. É o que faz com que você lá no seu prédio residencial tenha uma escada de incêndio sinalizada, com portas corta-fogo, as devidas placas de orientação e também extintores de incêndio, hidrantes, tudo isso que a gente vai encontrar por lá. Que bom. É muito importante, né, para você que pensa que é um empreendedor e que quer ter lá, né, um estabelecimento, saber dessa exigência. E a partir daquele triste episódio lá em Santa Maria, né, que acho que o Brasil despertou para esta necessidade, né? Houve a história é feita em ciclos, na verdade, né? A gente teve em São Paulo ciclos com Andraus, Joelma, que motivaram uma grande mudança de um código que era de 1934. E a Santa Maria deu uma ênfase maior a esse assunto, né? Mas vamos deixar claro, São Paulo vinha fazendo um trabalho, continua fazendo um trabalho de prevenção muito bom. Ok, que bom. Então, nós continuamos no próximo bloco com um assunto muito interessante, né? Que são as ocorrências de alto risco. Fique conosco, programa PM e a Comunidade. Obrigado. Você que nos acompanha também ao vivo pelo Facebook, www.tvosasco.com.br, nós fazemos questão de receber as perguntas, as sugestões para o nosso programa
E o Tenente Coronel Lago, comandante do 18º Grupamento de Bombeiros, está preparando algumas respostas de algumas perguntas que nós recebemos pelo WhatsApp, o 958-935-075. E para esse segundo bloco, né, nós que gostamos de mostrar para a comunidade o bom trabalho que a Polícia Militar desempenha, nós tivemos no dia 4 de agosto uma ocorrência muito marcante, chocante, né, que alguns indivíduos entraram numa residência lá no bairro City Buçocaba e com uma ação muito eficiente, com muito profissionalismo, os policiais do 14º Batalhão de Osasco tiveram um desempenho, vamos dizer assim, com muito brilhantismo, muito profissionalismo, acompanhado por várias emissoras de televisão. E quando indivíduos entraram numa residência, logo cedo, quando um dos familiares estava saindo de casa para trabalhar, né, e foi realmente surpreendido por indivíduos aí que adentraram a casa. E aí, a partir desse momento, a Patrícia, né, que estava dentro de sua casa, ela conseguiu ligar para uma pessoa, ela vai contar agora nesse bloco, vai contar como é que foi a ocorrência, os momentos angustiantes que passaram e a ação dos policiais. E nesse sentido a gente faz questão de trazer aqui para o nosso programa os policiais aqui da região do CPA M8 que realmente fazem a diferença, né? Os policiais que atendem bem o cidadão, que prestam serviço público com qualidade, né? A gente precisa desmistificar essa ideia que alguns têm de que o servidor público, especialmente o militar estadual, né, ele entrega muitas vezes a sua vida em benefício das pessoas. Então, muito boa tarde, dona Bernadette, Patrícia, por terem atendido o nosso convite. Também trouxemos aqui para falar, né, daqueles momentos importantes da ocorrência, o segundo sargento Maciel, da 2ª Companhia do 14º, e o capitão Fernandes, que comandou no local as operações, que é o comandante da Companhia Tática do 14º Batalhão. Como é que foi? Como é que foi para vocês vivenciarem isso? Queria que vocês contassem para as pessoas que nos assistem, né, e passar um pouquinho da vivência que vocês tiveram. Foi bem assustador, né? Eu não esperava. Quem que estava saindo de casa? Estava saindo eu e meu pai. Só que o meu carro, na hora, não ligou porque estava no álcool. E aí o meu pai ligou para um funcionário dele que mora na minha empresa para subir e comprar gasolina para colocar no carro. Nisso, ele foi, pegou o dinheiro e desceu. Aí meu pai foi abrir o portão para a empregada da cadeira que ele estava sentada. Aí entrou um dos marginais. Entrou e já rendeu meu pai. Eu estava dentro do carro e continuei lá dentro. Aí eles não me viam porque o veículo era muito escuro, né? Então não tinha como eles me verem. Tinha uma película de proteção solar, certo? E teve momentos que eu achei que ele estava me vendo dentro do carro. Então, quando ele vinha em direção ao carro, eu abaixava. Aí, nesse momento, eu peguei e já liguei para o meu namorado. E já desliguei o celular. Pedi para ele ligar para a polícia, para avisar que a gente estava sendo assaltado. E desliguei o celular. Certo. Nesse momento... A dona Bernadette estava dentro de casa? Estava dentro de casa. E quem mais estava com a senhora em casa? Eu, meu filho, meu netinho, meu sobrinho... E meu outro sobrinho que estava dormindo, certo. Márcio. Entendo. E aí eles entraram na residência? Aí nisso rendeu a minha empregada, um outro cara entrou com a empregada e depois chegou o funcionário do meu pai que estava indo levar gasolina para mim, que eles já pegaram no portão também, chegando com o carro, certo. E já renderam. Aí eles fecharam o portão, só tinha 12 no momento. Quando eles entraram, que eu vi que eles entraram e fecharam o portão, eu saí de dentro do carro, escondida, e fui para debaixo do terceiro carro que estava na frente do meu. Certo. E fiquei lá dentro. Certo. E você ligou para o seu namorado, e o seu namorado é quem ligou para a polícia? Ele que ligou para a polícia. Certo. Entre o momento que você ligou para o seu namorado e a viatura da polícia chegar, foi rápido? Foi rápido, foi em torno de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Entendo. Mas foi bem rápido. 5 a 10 minutos num momento desse parece uma eternidade, né? Para mim pareceu uma eternidade. E nós estávamos acompanhando a ocorrência e a gente percebia, né, assim, a rapidez com que os policiais chegaram. Sim. E aí, dona Bernadette, como é que foi? Eles entraram dentro da residência e levaram as senhoras para a parte de cima da casa? Olha, primeiro foi meu esposo,
Aí meu filho estava na cozinha, estava subindo a escada, e ele falou assim, continua subindo que é um assalto. Certo. Aí pegou o meu filho, meu esposo, a menina que trabalha com a gente e levou. Aí eu estava no banheiro, aí meu filho chegou e começou a bater, né? Eu falei, ele está brincando. Falou, mãe, abre a porta. Eu falei, não vou abrir. Mãe, abre a porta, eu não vou abrir. Aí na terceira eu falei, vou abrir, né? Aí já deparei com eles com a arma apontada. Eles estavam armados. A primeira coisa que ele falou assim, você ligou para a polícia. Eu falei, como que eu vou ligar se eu não estou sabendo de nada? Só fui ver, né, quando eu saí do banheiro, que era um assalto. Tá. E quando as viaturas da polícia chegaram lá no local, eles falaram alguma coisa para vocês? Falaram, mãe? Para mim falou. O que eles falaram? Falou assim, olha... Primeiro ele falou assim, vamos descer lá, porque esse portão está aberto. Como que vocês entram e deixam o portão aberto? Falou pro cara que estava com ele, né? Certo. Aí, no que eu desci com ele na escada, ele já viu a polícia. Entendi. Aí ele falou, voltou correndo para trás comigo, né? Com a arma apontada para mim a todo momento. Certo. E levou a gente tudo pro quarto e trancou a porta. Aí falou assim pros outros dois, né? A casa caiu. Uhum. A polícia chegou. Aí ele falou sobre a polícia e falou, a rota tá aí também. Aí no momento que ele viu que a polícia chegou, eles já começaram a ficar nervosos, apavorados, a murrar a parede, passava a arma um pro outro. Certo. Aí começou, né? Aí ele falou assim, bom... Aí perguntou, tem como fugir? Eu falei, tem. É só você abrir a porta e pular o muro. Aí ele falou assim, aí olhou, aí ele viu que estava tudo cercado, né? Aí ele falou assim, não tem, o jeito é a gente se entregar. Eles já começaram... Aí já começaram a se entregar. Sim. Ele falou assim foi pro... Pro Sargento Maciel. Pro Sargento Maciel, certo. que ia começar a soltar o refém. Aí começou soltando meu sobrinho mais velho, né? E as duas crianças que levou junto. Que bom, né? E para nós que ficamos lá dentro, eles só falavam, né? Não tem jeito, o jeito é a gente se entregar, e começou a ficar nervoso. Aí, a partir desse momento que ele viu que estava tudo cercado, eles começaram a chorar, a pedir perdão, a pedir desculpa, se abraçar. Entendi. Aí foi a hora que eu falei, por que vocês escolheram a casa errada para vocês entrar hoje? Sei. Aí eles ficaram, né? Aí chorando e desesperado. Bem que a minha namorada falou que não era para mim sair hoje, que não era para Eles começaram a se arrepender. Começaram, mas antes da polícia chegar, eles estavam agressivos. Inclusive amarraram o funcionário do meu esposo e a minha que trabalha comigo. Entendi. Maciel, as primeiras viaturas que chegaram no local foram as viaturas do 14º, não foram? Sim, senhor. Isso. Como é que foi? Como é que você foi acionado? Qual foi a primeira viatura que chegou no local da ocorrência? Como é que foi isso? Então, a primeira viatura que chegou foi a 14213. O Copom pagou a sua ocorrência, eles já estavam próximos do setor e de ponta resposta já chegou no local. Chegando no local, já falou que tinha infratores dentro da residência. Um roubo à residência com retenção de vítima. Corretamente. Momento este que eu de imediato, já coordenei as viaturas que não adentrassem aquele local, Isso. porque havia necessidade de uma negociação, de um escudo, de uma equipe mais preparada. Uhum. Chegando no local, já deparamos com o Wellington, já em poder da... Quem é o Wellington? O Wellington era o infrator. Era um dos infratores. Um dos infratores. Logo quando a gente adentrou a residência, no portão... Na garagem. Na garagem, já deparemos com a Bernadette, a dona da casa, no poder desse infrator Wellington. Uhum. E ele já estava com a arma sobre o pescoço dela. Nisso já a casa já estava toda cercada. Nisso a coordenação já foi feita para que cercasse o local. Certo. E vocês entraram com escudos balísticos? Justamente. Chegando próximo a esse local, as viaturas de rotas também chegaram no local. Perfeito. Aí, as viaturas da rota estavam patrulhando também lá na região. Nas mediações. Perfeito. E aí fizemos 2 células táticas e adentramos a residência. Isso. Para quem nos assiste, né? Falamos aqui em escudo balístico, células táticas. Esse treinamento você recebe nos estágios de atualização profissional? Sim, a polícia nos proporciona alguns estágios
E a gente vem sempre fazendo esse treinamento, cursos, e que deu a experiência para a gente participar de uma ocorrência de uma tamanha magnitude, né? Nesse momento, a sua preocupação também era em acalmar não só as vítimas, mas também os infratores. Justamente, até mesmo porque tinha 2 crianças, tinham 6 vítimas, 8 pessoas no total, e o momento dele lá, ele ameaçava, falava que ia matar se não chamasse a esposa dele, a mãe dele. Momento este que ele pediu para que ligasse com a mãe dele. Foi aceitado esse pedido, porém, nesse intervalo a gente solicitou que soltasse as 2 crianças e o seu genitor, até mesmo para que houvesse uma confiança. Confiança essa que ele, momento que ele passou, que não confiava em mim, e eu calmamente passando para ele que ele deveria confiar, porque o local estava cercado. Fizemos contato com a mãe, fiz contato com ela, ele também tinha um telefone que fazia contato com ela. Aí ele viu a veracidade dos fatos, iniciou-se essa negociação, com a supervisão do capitão Fernandes, e ele atendeu os pedidos. Nisso, soltou as crianças e o genitor. Posterior, ele ficou meio receito, ele queria imprensa. Momento que eu falei que a esposa dele estava lá, foi chamado também a esposa de um deles estava gestante. Isso, né? era a Viviane. Isso, e quando ela chegou, eu acho que deve ter tomado conta a emoção dele, e ele pensou, né, no filho ou na filha que estava por nascer, né? E viu que realmente a ação da polícia tinha sido muito rápida, né? Não é isso? Com certeza, coronel. Ele ficou um pouco mais calmo. Inclusive, ela falou para ele que estava cercado, e era para ele se integrar. E aí ele foi soltando uma por uma. Certo. E em questão da posse da arma que ele estava, a gente pediu para que colocasse no local visível, que foi em cima do sofá. Aí de imediato ele viu que estava cercado e foi se entregando. Entendi. Fernandes, quantos anos de polícia você tem, Fernandes? 24 anos de polícia. E como é que foi para você participar e enxergar a ação dos nossos policiais? Esse tipo de ocorrência, quando a gente chega no local para comandar a operação, a gente procura verificar se os detalhes da dinâmica que a corporação padronizou para esse tipo de evento, de incidente, foi adotada. Então, se foi feita a contenção, isolamento e se a negociação está em curso. E foi necessário no início um ajuste ali, que a negociação era feita no fundo da casa, onde os policiais ficaram muito expostos. Entendi. Que os criminosos ficavam de cima de uma janela, aquelas porta-balcão, dá pra ver o corpo inteiro do policial e o corpo inteiro do criminoso. Então tá bom. Aí juntamente com o Marcel, nós decidimos aqui levar pro outro lado da casa, na parte da frente, onde os policiais conseguiram ficar mais seguros para prosseguir a negociação. E a partir dali foi seguindo o protocolo. O protocolo é muito bem formulado, não há... Seguindo aquilo ali, e por sorte nosso negociador procedeu muito bem, houve uma empatia até com os tomadores de refém. Eles no início não confiavam, mas passaram a confiar nele conforme viram que ele pediu e foi trazido as namoradas, na verdade, amázias deles lá. E a partir dali eles foram paulatinamente liberando os reféns até que se entregaram. Que bom. Mais uma ocorrência aí com um fim, com êxito, né, em que a vida foi preservada, a integridade das pessoas, né, não só a vida, mas o patrimônio. Se a dona Bernadette e a Patrícia quisessem passar alguma mensagem para os policiais que atenderam a ocorrência? Eu só tenho a agradecer a eles, porque se não fossem eles, eu não sei o que tinha acontecido com a gente lá. O trabalho deles foi muito ágil, foi muito rápido, só tenho que agradecer. Essa é a polícia que você espera? Sim. Que bom. Eu, no momento, eu não tive como agradecer, né? Mas eu agradeço muito a eles, devo a minha vida e da minha família a eles, né? E que eles continuem fazendo esse excelente trabalho que eles fizeram na minha casa. Muito obrigado, viu? Obrigada. Você que nos acompanha aqui na região de Osasco, continue no próximo bloco, o programa PM e a Comunidade.
você que continua nos acompanhando aqui na região aqui de Osasco, pode enviar suas perguntas e sugestões pelo WhatsApp, o 958-935-075. Respondendo aqui algumas perguntas, a Amanda Costa, final do telefone 4994, perguntou aqui: como vocês combatem os balões que muitas pessoas ainda insistem em soltar? O Tenente-Coronel Roberto Lago, comandante do 18º Grupamento, responde no seguinte sentido: soltar balões é crime, não é expressão cultural. O Corpo de Bombeiros acompanha os balões avistados e passa as informações à polícia. Baloeiros são violentos, inclusive para detenção. Então, embora a gente saiba que existam aí pessoas que querem se divertir outras pessoas, como foi muito bem lembrado aqui, soltar balões é crime ambiental. Outra pergunta do Nereu Silva, final do telefone 9449. Tem ocorrido incêndios em matas? Como é feito o combate? O combate ele é feito através de abafadores e água, tanto por caminhões quanto por tanques portáteis. Outra pergunta aqui do Manuel Campos, final do telefone 2179. Vocês atualizam seus treinamentos sempre? Responde aqui o comandante do 18º Grupamento de Bombeiros. Sim, os treinamentos são realizados diariamente e as atualizações em cursos próprios que ocorrem todos os anos. Pelo menos uma vez por ano, todos os bombeiros estão submetidos a um estágio de atualização profissional. E a pergunta da nossa telespectadora Tereza Araújo, final do telefone 2924. As brigadas de incêndio são obrigatórias em empresas, se elas são eficazes nas prevenções de incêndio? As brigadas de incêndio são, por lei, obrigatórias e, efetivamente, as empresas têm lá, né, os seus treinamentos de prevenção em acidentes do trabalho, que é feito lá por um órgão chamado CIPAT, que toda empresa tem que ter, exatamente com o objetivo de prevenir os acidentes, incêndios e outras coisas que possam tirar o trabalhador, né, da sua atividade na empresa. Para esse bloco, nós vamos continuar falando sobre ações de polícia, especialmente as ações ligadas à Companhia de Força Tática. E trouxemos também 2 especialistas para conversar sobre esse assunto. O Tenente-Coronel Hernandes, que é o comandante do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o batalhão mais novo da Polícia Militar, recém-criado, né? E o Capitão Minhanelli, que é o coordenador do Programa de Treinamento de Forças Táticas implementado aqui no CPA-M8. Vamos continuar com o Capitão Fernandes, que é o comandante da Companhia Tática do 14º, e o Sargento Maciel, que é da 2ª Companhia do 14º. Fernandes, conte para os nossos telespectadores o que faz uma Companhia de Força Tática. Bom, a Companhia de Força Tática, ela tem os pelotões de patrulhamento tático, uma equipe de patrulhamento tático ou a equipe de força tática, é uma equipe reforçada, ela tem um efetivo maior do que uma viatura de radiopatrulha, tem um treinamento mais intenso do que uma equipe de radiopatrulha, um armamento mais adequado para essas missões de maior risco, né? Atividades que ela desempenha, desde o patrulhamento tático, que é o patrulhamento das ruas, até operações de controle de distúrbios civis, que são aquelas situações onde um grupo de manifestantes começa, por exemplo, a danificar o patrimônio público ou particular, e há necessidade de uso de força para conter essa ação danosa à sociedade. Ações de policiamento em eventos, então vai haver, por exemplo, um show, né? Então a Força Tática é acionada para fazer policiamento nesse local. Dentro da Companhia de Força Tática também temos um pelotão canil, né, que faz o patrulhamento com cães, e ali no patrulhamento com cães, eles fazem, em algumas operações policiais, o uso de cães de faro para tentar localizar entorpecentes. E essa técnica é muito eficiente. E, por fim, os pelotões de ROCAM, que são as rondas ostensivas com apoio de motocicletas, que fazem o patrulhamento com as motocicletas pelas vias e tem uma facilidade maior de acesso às ocorrências por conta do deslocamento ser mais fácil com motos. Essas motos policiais também integram a Companhia de Força Tática? Sim, integram a Força Tática. Certo. Hernandes, boa tarde. Obrigado por vir aqui participar do nosso programa. Você é o primeiro comandante do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, é isso? Isso. Conta para as pessoas que nos assistem o que é este batalhão.
O Batalhão de Ações Especiais de Polícia é uma iniciativa não recente do Comando da Polícia Militar de São Paulo. Mas, na verdade, ele foi edificado mais em pontos distantes às unidades especializadas de choque. Grandes cidades que agregam valores estruturais análogos a uma grande capital. Então, o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 2º e o 3º, um está sediado em São José dos Campos, que atende outros municípios adjacentes, o outro está sediado em Campinas, que atua da mesma forma, e um que atende toda a região da Baixada Santista. A grande inovação é que nós criamos o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia da capital de São Paulo, que é o 4º BAEP, que na verdade nada mais significa do que a somatória de todas as forças táticas que estavam descentralizadas na região leste num único local. Certo. Então, a diferença do que o capitão Fernandes disse é que existe uma estrutura, não só operacional, mas administrativa de comando, diferenciada de uma companhia de força tática convencional. Ou seja, lá vocês também desenvolvem treinamentos, capacitam o homem para poder desempenhar essa missão. De uma magnitude um pouco mais adequada, creio eu, para o atendimento das ocorrências que a gente tinha na Zona Leste. Para você ter uma ideia, a Zona Leste, o CPAM-4, ele tem 4 batalhões. Esses 4 batalhões tinham 4 companhias de força tática. As 4 companhias de força tática foram unificadas numa única sede. Certo. Então, diferente do capitão Fernandes, que hoje exerce o comando de uma companhia tática, eu exerço o comando de 3 companhias táticas, antigas 4. Por quê? Porque nós atuamos turno 24 horas. Funciona 24 horas. 24 horas. A diferença do Batalhão de Ações Especiais de Polícia no seu período de atuação dos demais é que, diferente de outras unidades que atuam 12 horas, nós atuamos 24 horas. A 1ª Companhia de Ações Especiais de Polícia opera durante o dia das 6 às 18. A 2ª Companhia é a noturna, que opera das 18 às 6. E a vespertina é a Companhia de Rocan, que opera das 11 às 23. Então, no horário de maior frequência comercial, no horário onde as pessoas estão efetivamente saindo de suas casas ou de seus trabalhos para retorno ou ida, onde existe o grande movimento de pessoas nos núcleos comerciais, nos pontos de ônibus, nos grandes terminais, metro-rodoviários, a gente tem uma concentração de mais 30 motocicletas. E para trabalhar no BAEP, o policial tem que ter algum curso diferente? Existe uma diferença entre as normas reguladoras do programa de força tática para as normas reguladoras de um batalhão de ações especiais de polícia. Né? Certo. Então, as exigências para o operador trabalhar num BAEP é mais rigorosa do que de um operador de uma companhia de força tática. Mas obrigatoriamente, para ele atuar no BAEP, ele tem que ter o curso de força tática ou ainda não é uma exigência? Não é uma exigência, mas existe um trabalho muito intenso e a colaboração muito forte do Comando de Policiamento de Choque da capital, que nada mais é do que um difusor de suas doutrinas e onde nós estamos sendo alimentados de conhecimento deles durante um longo período. Então, nós mandamos operadores fazerem cursos especiais em unidades de choque aqui na capital e recebemos esse policial com esse treinamento, com esse know-how. Quer dizer, o policial volta mais qualificado, mais preparado para as ocorrências. E antes de perguntar para o Minanelli sobre a opinião dele sobre o treinamento, o programa de treinamento das forças táticas, eu pergunto para você, quais são as ocorrências assim, onde o emprego do BAEP tem sido eficaz? Existe uma diferença que nós temos que saber pautar, né? O nosso limite é um limite tático. Então, na grande verdade, a razão da nossa existência é sobrepor
aos operadores convencionais do policiamento, sejam ele rádio patrulha, seja policiamento de ronda escolar, seja policiamento de bases comunitárias móveis, trânsito. Os programas de policiamento. Os programas de policiamento. Nós sobrepomos a ele um apoio logístico e humano que ele não teria condições, de forma isolada, a deliberar um atendimento daquela ocorrência com qualidade. Perfeito. Inclusive manifestações. Inclusive manifestações, mas além de manifestações, que é algo um tanto quanto mais pontual, comando, o nosso trabalho ele é rotineiro. Quer dizer, um ladrão no interior de residência, como foi evidenciado aí, tem o suporte sequencial de uma tropa especializada. Né? Uma retenção de vítima, nós temos uma sobreposição de uma tropa mais treinada, mais especializada naquilo. Sim. Roubo a carro forte, roubo a agências bancárias, e aí a gente faz um trabalho mais cotidiano. E aproveito inclusive aqui, a Simone Castilho, pelo Facebook, disse o seguinte, viu, Maciel? Parabéns a todos os policiais envolvidos na ocorrência, excelente trabalho. Né? É tão importante a gente difundir, né, essas ocorrências que os policiais participam, né, Hernandes? Porque o policial tem um trabalho muitas vezes anônimo, né? Ele se expõe, ele se sacrifica, afinal de contas é o trabalho dele, ele se dedica de corpo e alma e ajuda tanta gente que nem conhece, que ele nem sabe quem é, né? Faz parte da nossa atividade. E perguntar para o Mignanelli, capitão Mignanelli, como é que você enxerga o trabalho das companhias de força tática? Como é que você acha que esse trabalho do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia tem como modelo, a sua opinião, como uma pessoa que tem uma experiência, inclusive, no GAT, né, no Grupo de Ações Táticas Especiais? Coronel, primeiramente, boa tarde, obrigado pela oportunidade, né? E com certeza, o trabalho da Força Tática ele é um trabalho muito importante, que é feito em toda a região, e a nossa missão no CPA é a parte de treinamento, com foco na redução de indicadores criminais, com foco em termos de uma polícia protetiva, né, que esteja ao lado do cidadão de bem, né? E a Força Tática ela tem evoluído muito no âmbito do M8. Só que, como o coronel bem expôs, o coronel Hernandes, o BAEP é um passo a mais, é uma evolução natural, porque a própria diretriz, a própria norma que estabelece a criação do BAEP, ela é menos restritiva que a Força Tática. Então, a Força Tática ela passa a ter um leque de atribuições maiores, de forma mais técnica, né? Abre oportunidade, inclusive, de cursos, né, coronel? Como o senhor bem expôs. E também a condição do policial trabalhar com foco diferenciado na preservação da vida, aplicação da lei. Então, o BAEP é uma evolução. A Força Tática já tem feito um trabalho brilhante na área do M8, como essa ocorrência que foi relatado agora há pouco. Os treinamentos visam o aprimoramento do policial, mas com certeza o BAEP ele tem um leque de atribuições, uma abrangência muito maior, o que colocaria o nosso CPA numa condição melhor ainda do que ele se encontra hoje. Na verdade, o que o Mignanelli está dizendo é que assim, este modelo que a polícia está adotando, né, os batalhões de ações especiais de polícia, no caso do 4º Batalhão, é congregar as viaturas de força tática. Né? Então, funcionamento 24 horas, unidade de comando, de doutrina, né? Ou seja, é um batalhão eminentemente operacional. Todo mundo vai para a rua, não é isso, Hernandes? Todo mundo. Até as equipes administrativas são virtuais. Na verdade, num ponto de grande crise, os operadores administrativos, eles se engajam dentro da tropa operacional e incrementa ainda toda a logística e humana no teatro de operações. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia, ele agrega a possibilidade de o senhor ter diuturnamente as forças táticas à disposição, ele agrega um valor logístico maior, porque na verdade quando o senhor reúne toda uma logística, onde poderia haver uma diferenciação de uma força tática para outra, o senhor cria uma unicidade de padrão. Entendi. E alimenta a tropa operativa de valores de comando acima da média. Hoje um batalhão de ações especiais de polícia é comandado por um tenente-coronel, tem seu subcomandante-major, cada companhia tem o seu capitão, cada pelotão é comandado efetivamente por um tenente. Então nós temos 3 tenentes diuturnamente frente à sua tropa
na fiscalização e no comandamento das ações críticas. É uma tropa, portanto, mais preparada, né? Não que as viaturas de força tática não sejam, não é isso, Fernandes? Você comanda a companhia há quanto tempo já? 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Mas, na verdade, o que o Coronel Hernandes está dizendo é que existe uma estrutura administrativa capaz de garantir a manutenção de comandamento, né? Evitar aquelas substituições que são muito comuns, né? Aquela rotatividade, capaz de manter o quê? Uma doutrina. E, através da doutrina, você consegue prestar um serviço de melhor qualidade. Aproveitar e perguntar para o Maciel. Maciel, quando chega o apoio de uma viatura de força tática numa ocorrência, você que é comandante de grupo de patrulha, né? Você se sente mais amparado? Com certeza. Te passa uma confiança maior, até mesmo com o coronel, todos aqui já mencionaram, uma equipe bem mais treinada, uma equipe... A gente se sente mais seguro. Até mesmo quando chegou uma viatura de rota pelo local, te passa mais confiança. É muito importante isso. Não é só pela questão do poderio bélico, mas também, sobretudo, pelo treinamento adestramento da tropa. Que vem fazendo, justamente. Certo. E, Hernandes, lá no 4º BAEP, você tem as viaturas de força tática, tem também alguma coisa de canil lá ou não? Não. Nós só temos, basicamente, a estrutura de força tática unificada. Agora, o que eu sempre digo, coronel, não existe uma analogia meritória ou não meritória. Um operador de força tática ou de ações especiais de polícia, ele não é melhor que o operador convencional. Sim. Só é diferente. A missão é diferente. Como o patrulheiro escolar é diferente. Sim. Para lidar com as crianças, para lidar com as rondas escolares. Sim. Ele tem uma estrutura de trabalho diferenciada. Então, não existe valorização ou analogia para dizermos se somos melhores. Nunca seremos. É muito importante isso que o Coronel Hernandes está dizendo. Por quê? Porque cada policial militar, seja como na ronda escolar, né, no policiamento ambiental, no corpo de bombeiros, não é verdade? Nas motos, no policiamento com motocicletas, que o pessoal chama de ROCAM, não é isso? Cada um na sua área. Exato. Tem a sua importância e tem um treinamento específico, não é? Exatamente. Então, assim, não é porque o policial está no batalhão de ações especiais de polícia que ele é melhor do que o policial que está lá no patrulhamento, no seu bairro, na sua cidade. Tem a mesma importância. Aliás, a gente costuma dizer que na hora do atendimento da ocorrência, o policial, o que importa é a ação do policial. Né? Naquele momento não importa se é o coronel ou se é o soldado. Ali está um servidor do povo. Não é isso? Exato. Todos os operadores de ações especiais de polícia, até em nível de qualidade maior ainda operacional no sentido da especialização como o GAT, como outras unidades, são oriundos do programa de rádio patrulha, são oriundos do programa de policiamento comunitário. Perfeito. Nós recebemos essas pessoas e damos a ela um treinamento diferenciado. Então a população tem que entender que nós não nascemos naquele batalhão. Nós somos policiais militares e recebemos no escalonamento, de acordo com o perfil profissiográfico de cada um, uma alocação desse recurso e na medida que ele vai para um programa específico, ele recebe um treinamento específico. Uma pergunta aqui, Hernandes. A Carolina Juarez, final do telefone 9170. O que devo fazer quando percebo algo estranho na casa do vizinho? Ligar o 90. Liga para um 90. Sempre. Toda ocorrência de crise começa de um elemento suspeito. Essa é a grande verdade. Eu acho que é importante a sociedade entender que o elemento suspeito, ele pode extirpar uma ocorrência de gravidade, como o senhor apresentou anteriormente. Então, eu entendo que a população ela tem que ser mais participativa nesse contexto. Nós temos aí, inclusive, algumas ações, o Vizinhança Solidária, né? Em que os vizinhos eles têm uma forma de comunicação e quando alguém está passando por uma dificuldade, né, eles um dão um sinal para o outro lá que está acontecendo alguma coisa, para acionar a polícia, para a polícia ir lá e fazer a averiguação. Isso. Não é isso? É assim que acontece, Maciel? Justamente, a gente vem sempre vendo esse WhatsApp
que funciona nos bairros. E no sítio Buçocaba mesmo, vários moradores já passaram que tem esse grupo e é interessante, porque até mesmo não fica... Tem muitas pessoas que vão trabalhar e não ficam na casa. E de repente o vizinho vê e pode estar fazendo um 90. Liga para um 90 ou até mesmo manda uma mensagem, né? Ó, tá acontecendo alguma coisa na casa tal. E aquele vizinho que está numa condição de fazer a ligação para a polícia, como foi o caso da jovem aqui, da Patrícia, empresária, ela estava dentro do seu carro, não foi percebida pelos infratores da lei e ligou para o namorado. Ela podia ter ligado direto para a polícia, mas ela ligou para uma pessoa que ela confia e aquela pessoa avisou a polícia. E a gente consegue atender mais prontamente, de maneira mais rápida. Não é isso, Mianelli? Sim, senhor. E, inclusive, né, muito bem observado aqui, nosso foco é sempre na redução das não conformidades, né? Como o coronel bem colocou, o policial que trabalha numa força tática, em qualquer programa de policiamento da Polícia Militar, é muito importante, mas o foco é sempre na redução das não conformidades. Os treinamentos visam a excelência da Polícia Militar. Que bom. Queria agradecer você que nos acompanhou aqui no programa PM A Comunidade. Nós queremos sempre levar para você uma informação diferenciada, que possa te ajudar na condução, né, da sua vida, da sua família. E o trabalho da Polícia Militar é este. Polícia Militar, você pode confiar. Muito obrigado, voltamos a semana que vem.